Essa aula aqui é uma aula extra do indicador Wage Wave. É a terceira aula. Na segunda aula eu não tinha marcado o cursor. Então o Henrique falou que estava sem, não estava conseguindo identificar, e quando eu fui ver a aula realmente o cursor não estava marcando. Então estou fazendo aqui uma terceira aula, é uma complementação. Porém a aula 2 não deixe de assistir, que a aula é importante. Dando continuação aqui no entendimento de Wage Waves, aqui a gente está no tempo gráfico de 10 minutos, aqui eu estou no M10. O mercado ele fez um movimento padrão de distribuição, depois ele fez um movimento agora padrão de acumulação, ok? No M10. Vamos colocar isso aqui no 1 minuto ou no 2, vamos colocar no minuto mesmo. Eu quero passar uma situação aqui bem importante. Aqui, ó, ocorreu aqui. Vamos tentar aumentar o Better volume para a gente ver se a gente consegue pegar o Better volume apoiando a gente. Aqui. Então, qual é a premissa? Mercado faz uma onda forte. Mercado fez essa onda aqui, ó, forte. Então, por teoria, a onda forte ela faz o quê? Então essa onda vermelha configura uma queda acentuada, de volume acentuado, que vem somando o volume, né? Porque a gente tem essa diferença. A gente tem as barras brancas que caracterizam forte volume individual, né, de forma individual, e a gente tem um acúmulo de volume através do Wage Wave. Beleza? Então o mercado veio caindo. Aqui, isso que eu quero mostrar, isso é muito importante. Você vê uma queda dessa, então você vai lá, você marca o fundo, né? Você pode marcar o fundo e você pode configurar uma possível reversão ou correção do movimento. Isso é muito importante. Correção ou reversão. Não é porque o mercado fez essa onda gigante que ele tem por característica ter que reverter o mercado. Ele pode somente corrigir. E uma correção de 500 pontos não é nada mal, não é nada ruim. Outro ponto que você iria marcar, o fundo. Então você aqui teria fundos. Aqui, ó, você tem esse fundo. Espero que esteja marcando, o cursor aqui pelo menos está marcado. Você tem esse fundo, teve esse fundo, esse fundo. Então você teve 3 pontos aqui. Vou até marcar, caracterizando a região importante. Onde o mercado foi buscar? Justamente essa região importante. Você teve um movimento. Deixa eu pegar o point fix para identificar, para falar para vocês que isso sempre não é setup, mas o movimento ele é muito repetitivo, ele é padrão. E existem essas características que deve levar em consideração. Vamos lá. Aqui nós temos barra branca, Better volume. Você já estudou o Better volume. Então você sabe que a barra branca do Better volume, entre outras coisas, pode sinalizar um final de um movimento. Então aqui ele entrou como um checkout ou spring. Você faça a leitura que você achar melhor. Perdeu o fundo do Wage Wave, porém o mercado reverte já voltando com força, cadenciado, com força que eu falo, mas é cadenciado. O mercado volta de forma cadenciada, ele não volta acelerado, assim, ele volta cadenciado, 45 graus, ok? Então aqui você teve um micro movimento. Você considera a venda climática, rally automático segundo teste, isso daqui ó, bem pequenininho. No módulo avançado você vai ver isso daqui melhor, então o ideal eu já vou colocando, como é uma aula extra, você vai ver isso aqui, talvez não entenda muito, mas depois você vai rever todo o conteúdo. Então o mercado faz esse movimento, sai do range, do micro range, volta, faz uma fase C, que é um falso rompimento, e sobe, beleza? Então, não, o que eu quero dizer, não necessariamente o mercado precisa fazer esse movimento aqui, ok? Então até aqui, bem tranquilo. Mercado deu continuidade, voltou para testar o fundo anterior, marcado aqui pelo volume climático,
que é o nosso checkout, o nosso Spring. Então aqui foi um dia, no mesmo dia ele testou o topo e caiu tudo. Então, outra questão de gerenciamento de trade. Você comprou por essa região, o mercado chegou até ali. É inadmissível que você acha, né? Porque você acha que o mercado vai voltar aqui e o mercado tem que subir e seu stop ainda está aqui. Tem gente que faz isso. Outra questão, fechamento de gap, que a gente comentou. Pode estar dentro dessa região aqui, porque foi o maior candle, então ele teve aqui, teve aqui, mas teve justamente esse candle aqui, ó, que foi o maior. O mercado dá um toque nele ainda. Então ele pega ainda esse cara que está com stop aqui até agora, ajustou o stop para não sair mais no prejuízo, mas ele vê tudo isso aqui voltar na cara dele, entendeu? Para ser estopado. O mercado ainda dá mais uma chance para quem não entrou, de alguns pontos, para depois voltar a cair. Ainda toca aqui mais uma vez. Beleza? Isso em um dia. No segundo dia, o mercado trabalha dentro do range e agora é o mais interessante. Por isso que eu falo que o mercado ele é fractal. O mercado é fractal. Então o que, que ele faz? Todo esse movimento aqui pode ser considerado uma distribuição, no caso, né, uma redistribuição para fazer esse movimento para baixo, ou o início de uma acumulação. Aqui o mercado já começava a se acumular. Então aqui ele estava começando a acumulação e aqui foi o nosso checkout master. Aqui foi o grande checkout. Beleza? Aqui foi o grande checkout. O mercado fez esse movimento, faz um teste, faz outro teste. Novamente, volta para dentro da acumulação para depois seguir o mercado. Então você teve esse dia aqui que o mercado fez esse grande movimento, depois o mercado trabalha aqui dentro, mas nem por isso você ficou fora do trade, porque teve um trade aqui. Ele faz a acumulação, que ó, ele vai seguindo aqui dentro. Aqui já está no outro dia, O Edge Wave, o que, que ele te dá? Balanceamento, o mercado está balanceado, isso é muito importante. Por isso que eu falo que nem sempre o Edge Wave ele vai te dar indicação de compra ou de venda. Porque o mercado aqui está balanceado, ele está bem balanceado. O mercado está balanceado, é complicado você operar somente com o Edge Wave. Por isso eu falo, use o volume financeiro. Aqui, ó, falta de interesse de comprador. O mercado caiu, renovou, depois ele não quer mais cair, ele fica trabalhando naquela região. Então, segundo dia e no terceiro dia temos a nossa outra onda aqui, ó. Essa onda proporcional à outra de 2 dias atrás. Ok? Tá, mas você vai esperar isso tudo acontecer e outra coisa, você não sabe que isso vai acontecer. A gente não sabe o momento que o mercado vai fazer o que ele vai fazer, a gente não sabe, não tem como saber. Então por isso que é importante você não se basear somente no Edge Wave. Porém, ele é uma ferramenta auxiliar que te orienta a você tomar a decisão. Quando a gente traz isso daqui para os 10 minutos, como eu disse, ó, aqui a gente já tem um ciclo macro de acumulação. Beleza? Se no primeiro momento o mercado voltou a cair, então era uma distribuição. Outra, voltou para o range. Pô, onde que ele está agora? Onde que ele está marcando? Opa, perto de um fundo. Pô, perto desse fundo aqui, pô, beleza, então ele está marcando uma acumulação. Beleza? É assim que você vai fazendo a leitura do mercado. Não é setupizado, não é e nem pode ser. Então aqui é uma figura bem padrão. Sempre você vai estar vendo esse tipo de figura. Mercado lateralizou. Como eu disse, ó, aqui você poderia ter acreditado que o mercado tivesse girado aqui e daqui ele teria que subir, porém é justamente isso que ele quer fazer com você. O homem composto, ele não entrega as cartas que ele tem assim de uma forma tão simples, então ele joga o preço para baixo para acreditar que aqui não foi uma acumulação, que aqui foi uma distribuição, ainda mais com um movimento forte desse. Só que aí ele faz o contrário, ele mostra que não é uma distribuição, é uma acumulação. Ele testa o mercado nessa região, é o teste do checkout, às vezes tem teste, às vezes não tem, trabalha novamente de forma lateral até a hora que ele segue já no terceiro dia. Então a gente teve o dia 1,
que acabou aqui. Tivemos o dia 2, que foi um dia praticamente lateral, e aqui no dia 3 é onde o mercado segue para cima, fazendo esse movimento. Beleza? Então essa aula é sobre isso, é para mostrar o que realmente você já sabe. Olhar somente o Wave para tomada de decisão, você tem que saber o que você está olhando. Às vezes vai estar aqui, ó, o mercado balanceado, dá um pico, absorção do movimento em uma região. Aí aqui, ó, o critério que você tem que usar para que você precisa usar com volume financeiro. Então você tem que o volume financeiro te apoiando, alto volume, diminuição de volume. Isso aqui já é a leitura de VSA, você vai ver isso mais à frente também. Então alto volume caindo, depois o volume vem secando, falta de interesse comprador, falta de demanda, falta de oferta, desculpa. Então a demanda começa a entrar no local da oferta, começa a entrar demanda, o mercado testa uma vez, testa o topo do range, volta para testar, e aqui ó, volume mais baixo, ok? Enquanto isso, aqui no Wave você tem onda para cima, onda para baixo, onda para cima, onda para baixo, e aqui a gente está no 2 minutos. Se colocar no 1 minuto, vai ser mais ou menos isso. Então você vai estar procurando operações de compra aonde? No fundo dos ranges formados. Mas outra questão que eu vou implementar aqui nessa aula, que já está acabando, é a questão do VWAP móvel também. Então você vai colocar o VWAP móvel e você vai poder marcar os pontos que o mercado vem testando para você fazer a sua operação. Beleza? Esse daqui é um VWAP que também está na lista de indicadores para fazer o download. E ele apoia juntamente do Market Profile. A gente não está com o Market Profile, mas aqui poderia ser uma região de POC, aqui poderia ser uma região de POC, aqui poderia ser uma região de POC. Eu não estou vendo. Aqui é só para a gente fazer uma parte sintetizada somente do volume financeiro juntamente com o Wave, mostrando que não é porque fez um grande volume de absorção aqui o mercado tem que virar, mas também não é por isso que você não pode pegar um movimento acreditando numa possível correção, não numa reversão. Aqui o mercado já caracterizou uma reversão desse primeiro movimento de acumulação. Aí agora a gente começa a ficar de olho no próximo movimento aqui em cima. Lógico, olhando Market Profile, olhando regiões. Olhando as regiões que o mercado trabalhou. Então a gente vai ter volume, a gente tem referência de volume, tanto do Wave quanto do Better Volume. Ok? Espero que tenha ficado claro, que tenha ajudado, que tenha somado com a aula anterior. Vamos ver para trás mais alguma coisa. Aqui é a mesma coisa, o mercado sobe, Wave forte, cai mercado balanceado, mercado sem volume, ponto de entrada, mercado sobe com volume de novo, trend range. Força do movimento, né? Força do movimento, cai sem força, anda de lado sem força, mercado vai. Aqui, pico, mercado vem caindo, não tem volume aqui nessa queda. Tenta fazer uma alta, tenta fazer uma segunda alta. Então, olhando só o Wave, mais uma vez eu falo que é complicado, mas quando tem esses movimentos assim, ó, bastante agudos, ele serve como bastante referência. Mas, novamente, como eu disse, não considerar... O mais importante dessa aula aqui é você não considerar que o mercado vai fazer a reversão, beleza? Não considerar que ele vai fazer a reversão. Isso é muito importante. Para ele fazer a reversão, a gente tem que ter uma indicação de uma onda contrária. Então ele veio todo esse movimento aqui, ó, todo esse movimento, até a hora que ele começou a entrar esse movimento. Então o mercado já estava aqui embaixo para fazer esse movimento aqui para cima. Beleza? Então não se balizar somente no movimento da queda da absorção do grande play. Esperar o mercado romper canal, como vocês já sabem, linha de sobrevenda, linha de sobrecompra,
indica a força na posição contrária, indica a força na posição contrária para um possível pullback, para entrar na posição comprado. Beleza? Então era uma aula rápida só sobre isso mesmo. Vamos ver aqui se a gente pega algum movimento contrário na reversão. Não, aqui já não teve movimento forte contrário na reversão. Teve esse movimento, depois esse movimento e esse mercado aqui para baixo. Beleza? Então é isso daí. Até a próxima aula. Valeu. Um abraço.